Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do profeta Isaías, capítulo 5, dos versos 8 a 30. Eu não vou ler esse texto porque ele é bastante longo, depois você pode conferir na sua Bíblia. Mas eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: ai dos que praticam o mal. Quando lemos o livro do profeta Isaías, que escreveu séculos antes de Cristo, sobre a situação do povo de Deus em Judá e arredores, parece que estamos vendo a mesma situação social, política, moral e espiritual dos nossos dias, em que a prática do mal parece prevalecer. Às vezes corremos o risco de pensar que Deus não vê o mal praticado pelos homens, que Deus criou a humanidade, o mundo e os abandonou à sua sorte, que o mal prevalece sobre a justiça ou sobre o bem. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia nos fala algo totalmente diferente. E aqui está um fato muito importante para que confiemos em Deus, apesar de todas as injustiças praticadas pelos homens. Deus, cedo ou tarde, condena e pune os que praticam o mal. Nós vemos aqui algumas repreensões de Deus ao seu próprio povo que não andava segundo a lei do Senhor. Os profetas gostavam de anunciar o juízo de Deus em forma de ais. Jesus faz o mesmo lá no Novo Testamento. Ai representava um lamento, uma insatisfação, um aviso, uma ameaça de castigo e de juízo da parte de Deus. Nesses versículos de Isaías, nós temos 6 ais sobre comportamentos que Deus desaprova na sociedade. O primeiro ai é contra os gananciosos latifundiários, versículos 8 a 10. Na época do profeta Isaías, havia especulação de terras, no sentido daqueles mais poderosos adicionarem propriedade à propriedade. Os ricos poderosos usavam até meios legais para tirar dos pobres o que lhes pertencia por direito. O castigo que eles teriam, Deus castigaria os ricos gananciosos, destruindo suas casas e impedindo que morassem nelas. E também diminuindo a produtividade de suas terras a uma pequena produtividade do que poderiam ter. E de fato isso aconteceu mais tarde com o advento do cativeiro babilônico. O segundo ai era contra os amantes de bebida, versículos 11 a 17. O quadro mostra uma festa entre ricos, regada a bebida e música com diferentes instrumentos. Deus não estava condenando a ingesta de bebidas e nem as festas que eles praticavam, mas o fato de se entregarem à dissolução, o que era simbólico de uma vida que não estava nem aí para os valores sagrados como a sensatez, a justiça, a gratidão, o temor a Deus e a obediência a Deus. Festejavam a vida, mas com as mãos manchadas de toda sorte de injustiça. A injustiça e o hedonismo eram os seus deuses. A mensagem de Deus é que não ficariam impunes, seriam envergonhados e humilhados. E aqui envergonhados e humilhados significava, na história de Israel, prisão, cativeiro, fome, sede e morte. O terceiro ai era a respeito daqueles que praticavam a injustiça de maneira blasfematória. Versículos 18 a 19. Havia aqueles que escondiam as suas injustiças com mentiras. Como se a prática da injustiça não fosse grave o bastante, eles desafiavam o Senhor e ridicularizavam o seu próprio profeta. O profeta deu resposta a esse desafio, colocando simbolicamente o juízo de Deus na forma de um nome para o seu próprio filho. O nome que ele colocou no seu filho era rápido, despojo, presa, segura.
referência à vinda dos assírios para despojar e saquear o povo de Judá. É impressionante como um povo, pela injustiça praticada, pode determinar o seu próprio destino. O quarto ai era contra aqueles que invertiam os valores, versículo 20. É comum pensar-se que a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não é verdade. Muitas vezes o povo é massa de manobra de alguns que subvertem o povo. Em Isaías 8, versículos 12 e 13, Isaías e seus seguidores são exortados a não pensar como o povo pensa. O povo, de um modo geral, a partir dos seus líderes, príncipes, anciãos, juízes, etc., viviam por valores diferentes daqueles pelos quais Deus queria que seu povo vivesse. Nós temos aqui alguns exemplos de inversão de valores. A legalização, por exemplo, da injustiça. Nem tudo que é legal é moral. Também trocar o Deus único pelos ídolos. Isaías e outros profetas condenavam a idolatria, que é uma impensável inversão de valores. Também deixavam de consultar a Deus para consultar supostamente os mortos, através de necromantes e adivinhos. E também trocar o bem pelo mal e a justiça pela injustiça. Os culpados ficavam livres e os inocentes eram condenados. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. O quinto ai era a respeito daqueles que se achavam sábios a seus próprios olhos, versículo 21. E aqui Deus repreende o alto engano daqueles que se achavam sábios. É possível que muitos naqueles dias tentavam racionalizar suas condutas erradas e até mesmo interpretar os avisos de Deus de maneira leviana. Racionalizar a injustiça não é sinônimo de sabedoria. O sexto ai aqui vem aos juízos injustos, bêbados e subornáveis, versículos 22 e 23. Aqui existe uma palavra de advertência aos juízes que, além de subornáveis, praticavam a injustiça e eram beberrões. A Bíblia condena desde o início o suborno, a propina, a corrupção, seja de que ordem for. Várias vezes no livro aqui de Isaías se refere a subornos de príncipes e juízes. A injustiça se tornava em leis. Aqui a denúncia é sobre condenar os inocentes e inocentar os culpados. Como já o dissemos, qualquer semelhança com o que acontece em nosso país nesse momento não é mera coincidência. Costuma-se dizer que em nosso país o pobre fica na cadeia, mas quem é rico não. É outra injustiça parecida com o que aqui acontece. Os versículos 24 a 30, finais deste capítulo, nos falam sobre o castigo de Deus sobre o seu próprio povo. Essa destruição, em seu último capítulo, será por intermédio de um poderoso e cruel exército que traria desgraça e aflição. Esse exército seria o exército dos babilônios em 586 a.C. Talvez aqui, nesse contexto, se refira ao momento em que os assírios invadiriam Judá em sua tentativa de destruir Jerusalém em 701 a.C. Nós temos aqui um grande alerta para todos nós. Nós precisamos ter uma vida honesta e justa. Não desprezarmos a mensagem de Deus para nós. Não invertermos os valores, pois Deus castiga, disciplina o seu próprio povo.
Ora, se Deus disciplina o seu próprio povo, imagine aqueles que não lhe reverenciam como o legítimo dono do universo. Quanto aos que são fiéis a Deus, Deus os abençoa. Aqui nesse mesmo livro, lá no capítulo 3, verso 10, Isaías diz em nome de Deus: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Eu particularmente creio firmemente que o mundo não está totalmente entregue ao mal. Creio na justiça de Deus, muitas vezes talvez pareça que o mal prevaleça. Eu não sei a respeito de você. Você crê na justiça de Deus? Eu particularmente creio piamente. Que Deus nos abençoe.